Olá, turma! Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre conjunções, subordinativa. Então, vamos lá. Lembrando que a conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, vamos falar aqui da classificação da conjunção. De acordo com o tipo de relação que estabelece, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas, né, e subordinativas. No primeiro caso, que é as coordenativas, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Esse isolamento, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. Já no segundo caso, né, que é a subordinativa, cada um dos elementos ligados pela conjunção depende da existência do outro. Agora vamos ver aqui, né, as conjunções coordenativas. Lembrando que no livro de vocês, na página 48, também tem essa mesma definição sobre conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam a oração de sentido completo, independente ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. E aí elas são subdivididas, né, em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativas. Essa tabela com todas essas definições das conjunções, né, da conjunção coordenativa, tem no livro de vocês, na página 49, onde está falando das aditivas, né, da adversativa, das alternativas, das conclusivas e das explicativas. Agora vamos ver qual a definição de cada uma. As aditivas, né? As aditivas, ela expressa a ideia de quê? De soma, né? De somar algo, de adição, né? Somar, adição. E aí, essas aditivas, né? São elas, ó. O o nem, e não, mas também, como também, bem como, não, só, mais ainda, né? Aí nós temos aqui os exemplos dessas aditivas. Vamos lá, ó. A sua pesquisa é clara e objetiva. Vejam aqui que foi utilizado, né, o ezinho aqui para somar, ó, o claro com o objetivo. Então foi uma adição, né, que aconteceu, ó. A sua pesquisa é clara e objetiva. Não gosto de frutas não gosto de verduras nem frutas. A soma, né, de verduras com fruta que ele não gosta. Então, as aditivas são aquelas que dão a ideia de soma, de adição. As adversativas. Liga duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste, oposição ou compensação. Aí são elas, ó, o mas, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, vamos lá. O exemplo, não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Então, as adversativas, né, ela faz o quê? Ela liga duas orações. Perceba que nós temos duas orações aqui, ó. Não se esforçou muito, vírgula, porém obteve um bom resultado. O porém aqui, ele está fazendo a ligação, né, entre as duas orações. As alternativas. Liga orações ou palavra, expressando ideias de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Aí são elas, né, que fazem essas alternativas. O ou, ora, já, quer, seja, seja novamente, talvez, né, talvez. Exemplo, ou você estuda ou você dorme.
É uma alternativa, né? Ou você estuda ou você dorme. Então, as alternativas, elas fazem isso, né? Expressa uma ideia de quê? De alternância, uma escolha. Aqui ele tem que escolher, né? Ou você estuda ou você dorme. Então, a alternância é isso. A conclusivas. As conclusivas, ela liga a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. Por exemplo, elas aqui, né? O logo e o pois depois do verbo, portanto, por consequente, por isso e assim. Por consequente, por isso assim. Exemplo: possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado, né? Então ele fez o quê? Uma consequência, né? É uma conclusiva com consequência. Por exemplo, possui um bom histórico profissional, né? Logo não ficarás desempregado. Então aqui é uma consequência. Ele tem um bom histórico, né? Então ele não vai ficar desempregado. É uma consequência por conta do bom histórico profissional dele. Marta estava bem preparada para o teste, portanto não ficou nervosa, né? Ela também, né? Ela não ficou nervosa por conta do teste, né? Expressa também uma ideia de consequência. As explicativas. As explicativas, ela liga a oração anterior a uma oração que explica, né? Já diz, explicativa, que justifica a ideia nela contida. Aí são elas, ó, o que, porquê, o pois antes do verbo e o porquanto. Então vamos lá ver o exemplo. Não demore, que o filme já vai começar. Né? Então ele está dizendo, está explicando para ele não demorar, que o filme, né, já vai começar. Não compareci à festa porque não fui convidado. Justificou porque foi que ele não compareceu à festa, né? Por que foi? Porque ele não foi convidado. Então, ela usou aqui de uma explicativa justificada. Sabe-se que as conjunções e, antes e agora, quando são adversativas, quando equivale a mas, né? Exemplo: Carlos fala e não faz. O bom educador não proíbe. O bom educador não proíbe, antes orienta. Sou muito bom, agora bobo não sou. Foram mal na prova, quando poderia ter sido muito bem. Então, as conjunções, né, elas aqui, essas adversativas, elas equivalem também a mais, né? Algo a mais. O senão é conjunção adversativa quando equivale o quê? A mais-se. A mais-se. Exemplo: conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Então, senão é uma conjunção adversativa quando equivale o quê? A mais, né? Algo a mais se. Por exemplo, né? O exemplo aqui foi dado, né? Que ele conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Das conjunções adversativa, mais deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, né? O porém, o todavia, o contudo, pode vir no início ou no meio. Aí vamos ver o exemplo. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Então, elas podem vir aonde? No início ou no meio, né? No caso aqui, o mais, né? Ele deve ser empregado no início da oração. Porque aqui, ó, ele está fazendo a ligação, né, de duas orações. Ó. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta.
Aqui nós temos duas orações e a primeira aqui, né, ele vem com o mais, né, que faz a ligação com a outra frase, né? Ó, ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Agora, ó, ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. Essa daqui já veio no meio, ó. A primeira veio no início, né? Empregado no início, mais. E o porém já foi empregado no meio da frase, ó. Ninguém respondeu a pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração a que pertence. Bora lá ver o exemplo. Você o provocou com essas palavras, não se queixe, pois de seus ataques, né? Então, a palavra pois, né, que é uma conjunção conclusiva, ela vem geralmente após um termo de quê? Da oração a que pertence. E foi o que aconteceu aqui. Quando é conjunção explicativa, por exemplo, pois vem geralmente após um verbo no imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Exemplo: não tenha receio, pois eu a protegerei, né? Então, o pois aqui, né, na conjunção explicativa, ele geralmente vem onde? Ele vem após um verbo, né? Tenha, né? Não tenha receio, pois eu a protegerei, né? Então, é sempre no início da oração a que pertence. Ele vem bem aqui, porque nós temos duas orações. Ó, não tenho receio, pois eu a protegerei. Agora vamos falar das conjunções subordinativas. A subordinativa vai estar lá na página 63 do livro de vocês. Só que, por enquanto, eu vou fazer só a explicação, né? E quando chegar nessa parte do nosso livro, da conjunção subordinativa, vocês irão rever novamente o vídeo para fazer a atividade da página 63. Certo? As conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. A oração dependente, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. Então, quando ela é dependente da outra, né, a oração é dependente da outra, ela é uma oração subordinada, é subordinada a outra oração. Então, vamos lá, veja o exemplo. O baile já tinha começado quando ela chegou. O baile já tinha começado aqui, ó. O baile já tinha começado. A oração principal. O quando aqui é a conjunção subordinativa. Está sendo subordinada a ela chegou, né? Então, a oração subordinada aqui é ela chegou. E o quando é a conjunção subordinativa, porque ela está sendo subordinada, né? A outra oração, né? Por exemplo, as conjunções subordinativas, elas são subdivididas em integrantes e adverbiais. Vendo o nosso exemplo aqui, a gente percebe, né? Quando ele diz, são aquelas que ligam duas orações. Ela está ligando, né, as duas orações. E a oração, né, ela depende da introdução, né, pelas conjunções subordinativas. E aí ela recebeu o nome de oração subordinada, porque ela está sendo subordinada à outra, ligada pela conjunção, né, a conjunção aqui no caso, quando. Agora vamos ver o que as integrantes, né, e vamos ver o que as adverbiais. As integrantes indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, completa ou integra o sentido da principal. Introduz orações que equivalem a substantivos, são elas o que e o se, né, que são o que?
as conjunções subordinadas. Exemplo, espero que você volte. Espero sua volta. Não sei se ela voltará. Não sei da sua volta. As adverbiais indicam que a oração subordinada, por elas introduzidas, exerce a função de adjunto adverbial da principal, de acordo com a circunstância que a expressam, classifica-os em quê? Em causais, consecutivas, comparativas, formativas, concessivas, condicionais, proporcionais, as finais e as temporais. Agora vamos ver a definição de cada uma delas. Casuais. Introduz uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. E aí nós temos aqui, né, que são elas, o porquê, o que, o como, porque no início da frase, pois que, visto que, uma vez que e por quanto, já que, desde que e etc. Né? Exemplo, ela não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Uma causa, né? Por que ela não fazia a pesquisa, né? Por que ela não fez a pesquisa? Porque não tinha, né, os meios. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Uma causa também, né? Ela não tinha, né, interesse pelo o curso, né, de artes, aí ela foi e desistiu. É uma causa. A consecutiva introduz uma oração que expressa a consequência da principal. Aí nós temos aqui elas, né, que são as consecutivas, que são utilizadas, as conjunções, ó. De sorte que, de modo que, sem que, quer não. De forma que, de jeito que, tendo como antecedência na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto e tamanho, etc. Exemplo, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Né? Uma consequência, né? Consecutiva. Qual foi a consequência aqui? Ela dormiu, ela estudou tanto, né? Que dormiu na hora do exame. Então, uma consequência. A dor era tanta que a moça desmaiou. A consequência aqui foi o quê? A dor, né? Ela desmaiou de dor. Comparativas. Introduz uma oração que expressa ideia de comparação com referência à oração principal. São elas como, assim como, tal como se, tão, como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, tal qual, quer nem, que combinado com menos ou mais. E aí, comparação, o nome já diz, né? Comparar. Exemplo, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Ele é preguiçoso tal como o irmão. Comparação, né? Tá fazendo uma comparação. Conformidade. Introduz uma oração em que se imprime conformidade de um fato como o outro. São eles conforme, como, conforme, segundo, consoante, etc. Exemplo, o passeio ocorreu como haviam planejado. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. Conformidade, né? Como tal é para ser. Concessivas. Introduz uma oração que expressa ideia, contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. São elas: embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, com, quanto e etc. Exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Né? Uma concessiva, né? Uma oração que expressa algo que seja o quê? Contrário, né? Quando ele diz, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Mesmo sendo tarde, ele foi contra, né? Ele foi visitar, mesmo sendo tarde. Eu não desisti desse plano, mesmo que todos me abandonassem.
foi uma contrariedade, né? Mesmo que todo mundo abandonasse, né? Mesmo que todo mundo, todos abandonasse ele, né? Ele não desistiria. Condicional, condição, né? Por exemplo, introduz uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. Aí são elas: se, caso, contanto, quanto, contanto que, salvo se e não sei que, desde que, a menos que, sem que, e etc. Exemplo: condição, né? Condicional é condição. Ou hipótese. Bora lá. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Se precisar, né? Se precisar de minha ajuda. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente, né? A não ser que. Uma condição, né? A não ser que. Proporcionais. Introduz uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. E aí são elas: à medida que, à proporção que, ao passo que as combinações, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Exemplo: o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseia. Então, é uma proporção, né? É uma proporção àquela ocorrência que pode acontecer, a principal, né? Quanto mais reclamo, menos atenção recebia, né? Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Uma ocorrência, né? Uma proporcionalmente aqui. Quanto mais, né, reclamava, a proporção que ele mais reclamava, menos atenção recebia. As finais. Introduz uma oração que expressa a finalidade ou objetivo com que se realiza a principal. São elas: para que, a fim de que, porque, para que, e etc. Exemplo: toque o sinal para que todos entrem na sala. Final, né? Uma finalidade. Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor, né? Então, aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. O objetivo aqui, né? Ele se aproximar para que se possa vê-lo melhor. A atividade vocês irão fazer da página 47 a 50 sobre conjunção subordinativa, certo? Só sobre conjunção coordenativa, desculpa. Sobre conjunção coordenativa, que é da página 47 até a 50. Quando for na aula de coordenação subordinativa, aí a tia vai dizer quais são as páginas da atividade. Certo, turma? Qualquer dúvida, vocês me mandem uma mensagem no WhatsApp, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.